Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre dor crônica, fibromialgia e acupuntura. Se você ainda não está inscrito, se inscreva para receber a cada semana novidades e mais informações a respeito desses temas. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é bastante relevante, embora vocês vão encontrar muito conteúdo, mas sempre vale a pena reforçar, que é a associação de dois quadros, depressão e fibromialgia. É muito comum pacientes com fibromialgia apresentarem quadros associados de depressão, em torno de 65% dos pacientes com fibro, eles têm depressão associada. O que é, então, só relembrando, o conceito de fibromialgia? A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor muscular generalizada, dói todo o corpo, sintomas de ansiedade ou depressão, alterações do sono como insônia, síndrome das pernas inquietas, bruxismo e cansaço. O paciente acorda de manhã já cansado, após uma noite de sono não reparador, e ele passa o dia cansado, muitas vezes, que nem eles mesmos dizem, eu passo o dia me arrastando, doutor. É um cansaço que não tem o descanso que possa aliviar. Então, esse quadro, ao longo da vida da pessoa, sempre, né, lembrando que é uma dor crônica, acima de 3 meses, os pacientes apresentando esses sintomas, nós caracterizamos muitas vezes como fibromialgia. Claro, existem testes, né, existem questionários que a gente faz para identificar mais corretamente se é fibro ou não. Mas então, a fibromialgia, ela traz esses desconfortos, esse sofrimento. E isso acaba, muitas vezes, sendo confundido com depressão. Então, são sintomas negativos, né? A fibro, como eu mencionei agora, né? São sintomas ruins que trazem sofrimento para o paciente e que muitas vezes são confundidos com a depressão. O que nós temos de semelhante na fibromialgia e na depressão? O que nós chamamos de névoa mental. O paciente, tanto com fibro quanto com depressão, ele fica um pouco mais confuso, ele tem dificuldade de aprender coisas novas, então levando a um déficit na cognição, ele tem uma perda de memória, ele tem uma perda de foco. Então isso é comum em ambas as patologias, mas são quadros diferentes. A fibromialgia, ela tem uma associação maior com a dor física, enquanto a depressão, ela tem uma associação maior com o sofrimento mental, um sofrimento emocional. Ambas vão ter essa parte cognitiva associada, mas a fibromialgia, o paciente tem mais dor. Então, uma forma da gente diferenciar é essa. Vocês têm, quando chega um paciente, então, com esses sintomas, eu tô com perda de foco, perda de memória, eu não encontro prazer nas coisas, eu não quero fazer nada, eu tô muito cansado, a gente pergunta, vocês têm dor? Se o paciente diz que sim, a gente vai pensar também na fibromialgia. Se o paciente diz que não, nós temos que fazer diagnóstico diferencial igual, com doenças como hipotireoidismo, déficit de vitaminas, anemia, e aí, descartado isso, a gente fica, então, com um diagnóstico mais dessa área da saúde mental, da depressão. Lembrando que, na fibromialgia, nós vamos encontrar depressão em 65% dos pacientes. A grande maioria vai ter depressão associada, mas vai ter o quadro de dor generalizada muito mais prevalente do que na depressão. E ambas essas alterações, essas doenças, elas vão se retroalimentar. O que significa isso? O paciente com fibromialgia, ele vai, ao longo da sua vida, ele pode ter perdas. Quanto menos manejo tiver a doença, mais perdas esse paciente pode ter. Ele vai ter perdas, por exemplo, no trabalho,
porque ele vai ser visto como uma pessoa, né? Geralmente as mulheres, elas vão ser vistas, né? Que é mais prevalente em mulher a fibromialgia. Essa mulher, ela vai ser vista como alguém que não rende tanto, como alguém que pode ficar muito frequentemente de atestado, como alguém que está sempre com dor, como alguém que está sempre reclamando, e essa paciente ela vai ter mais dificuldade ou de encontrar um trabalho ou de se manter no trabalho. Com isso, ela vai ter perdas no seu rendimento, perdas financeiras. Com isso, ela pode também, por ser uma paciente que está sempre com dor, que está sempre falando disso, que está sempre com um sinal de sofrimento, ela vai ter perdas sociais, as pessoas vão chamar ela menos para atividades de lazer. Na família, nem vamos lá porque a mãe está com dor. Não vamos chamar ela para tal coisa porque a mãe está com dor. Então, isso é uma queixa muito frequente das pacientes, essa questão da compreensão da sua patologia, e isso também vai levar à depressão. Então, o quadro da fibromialgia e todo o contexto socioeconômico que ele traz consigo leva a essas pacientes a terem uma piora do sofrimento mental. Então, elas vão ficar mais deprimidas. Ficando mais deprimidas, elas vão dormir menos, elas vão render menos e elas vão ter mais dor, ter mais cansaço. E aí esse ciclo ele fica se retroalimentando, é um ciclo vicioso de dor física e sofrimento emocional. Bem, quando é que a depressão geralmente ela é mais importante? Nos extremos de idade, ou seja, que nós temos visto muitos casos, adolescentes, até crianças e o idoso. Então ela pega esses dois extremos com mais prevalência. E hoje nós temos visto muitos jovens, muitas crianças com sintomas depressivos, com ideação suicida, com automutilação, e é muito importante que fiquemos atentos. E no idoso, pela questão, eu tô chegando ao fim da minha vida, o que eu fiz ao longo da minha existência, essa autoanálise que as pessoas começam a fazer, lá na vida, na terceira idade, isso começa a trazer mais sintomas depressivos muitas vezes. A faixa etária ali do adulto jovem, enfim, é uma faixa etária de mais ansiedade do que propriamente de depressão. Já a fibromialgia, ela pega um recorte maior dos 25 aos 45 anos. Então isso também é um fator que pode nos ajudar a diferenciar. O diagnóstico correto, se é depressão ou se é fibromialgia, ele é muito importante. A semana passada eu atendi uma paciente que ela veio encaminhada do psiquiatra para tratamento com acupuntura, para complementar o tratamento medicamentoso com acupuntura, porque ela estava tratando ansiedade e compulsão alimentar. E ela tinha sintomas depressivos associados. Então, era uma paciente, não sei ao certo se um diagnóstico de transtorno bipolar, mas ela embotada, como a gente diz, assim, mais, né, reflexiva, sem vontade de fazer as coisas e com compulsão alimentar. Então, ela dizia assim, quanto mais o emocional dela estava afetado, mais ela comia. E ela chegou para mim, a psiquiatra mandou, estava fazendo tratamento já medicamentoso e veio para acupuntura, que a acupuntura auxilia bastante nos sintomas emocionais. Eu comecei a conversar com ela e eu percebi que ela tinha esses sintomas de cansaço, dessa névoa mental, das coisas não fixarem, de déficit de atenção, de falta de atenção, no caso, né? E comecei a questionar ela sobre dores. E aí vieram as dores. E aí nós aplicamos, né? Eu apliquei a escala de fibromialgia, de dor generalizada e de sintomas de gravidade, e ela fez a pontuação positiva, positivou para fibromialgia. E naquele mesmo momento, eu já introduzi para ela tanto a acupuntura quanto uma medicação mais específica para fibro, para ela ajudar ela a regular o sono, a melhorar a dor. Então, a paciente não vem relatando muitas vezes a dor. Ela relata a depressão, relata o sintoma emocional, mas a gente precisa buscar, porque senão o tratamento ele vai ficar, né, capenga, como se diz, né? Então é importantíssimo o diagnóstico correto. Às vezes, já tive casos também de pacientes com depressão, em acompanhamento, em avaliação, e na verdade a depressão ela vinha escondendo um câncer. A paciente estava com um tumor e veio como o que a gente chama, né, de síndrome paraneoplásica, uma doença que vem junto com a neoplasia. E veio a depressão antes
do tumor se manifestar. Aí depois acabou, né, que a paciente veio a óbito porque o tumor ele já estava muito avançado. Então é muito importante a avaliação clínica desse paciente, avaliação laboratorial, o exame físico, ouvir esse paciente, ouvir as queixas, perguntar, fazer uma busca ativa dos sintomas para a gente ver se é só depressão mesmo ou se tem algum outro quadro associado. E muitas vezes o paciente chega no médico da dor, chega para mim e eu que faço esse encaminhamento então para o psiquiatra. É bem frequente. E o tratamento da depressão, ele vai ser fundamental para a melhora do paciente com fibromialgia. O paciente com fibromialgia, é um paciente que eu costumo dizer, ele tem que ter coragem para enfrentar a doença, enfrentar todos esses fatores associados de perdas sociais, como eu falei, de preconceito muitas vezes. Ele precisa deixar o sofrimento físico e mental e ter a coragem de fazer movimentos de melhorar esse quadro, para melhorar esse quadro. Então, é preciso tratar a depressão para que essa coragem venha. Os pacientes, eles perdem muitas vezes a motivação quando vem as crises da fibromialgia. Porque a fibro, ela tem uma dor basal, como a gente diz, né? Uma linha de dor e tem momentos de picos, momentos de crise com alguns gatilhos associados. Então, que pode ser uma piora do sono, não tá dormindo bem, tá preocupado com alguma coisa, é um paciente, por exemplo, que teve alguma perda, um luto, perdeu o emprego, o emocional ele fala muito forte como gatilho da fibromialgia. Então, se o paciente tá muito depressivo, aí sim ele se introjeta e ele não consegue sair da crise muitas vezes. Nós temos medicamentos para resgatar o paciente dessa crise de dor, a própria acupuntura, mas se o paciente ele se introjeta demais, ele não quer fazer o tratamento, ele não quer sair de casa para uma sessão de acupuntura, ele não quer fazer a psicoterapia, fica difícil de fazer esse resgate. E aí a dor se perpetua por mais tempo, porque essa crise, esse pico, ele não dura para sempre. Ele dura algum tempo, dias geralmente, né, uma semana, duas, depois o paciente volta para o seu estado basal, que a vida segue fazendo suas coisas, né, sem essa crise. Mas se o paciente na crise, ele está muito depressivo, fica difícil dele sair desse lugar, né, tão desconfortável, de tanta dor, de tanto sofrimento físico e emocional. Então, importante tratar para que o paciente tenha coragem para enfrentar a fibromialgia. E os tipos de tratamento, então, a psicoterapia, tanto a terapia cognitivo-comportamental quanto outras formas de psicoterapia. Os fármacos, que são muito importantes, principalmente nos casos ou de depressão moderada grave, são fundamentais, ou nos casos de fibromialgia com sintomas muito predominantes de dor, o paciente precisa tratamento medicamentoso e associar sempre, né, associar ao farmacológico, a psicoterapia para o suporte emocional e a acupuntura para fazer o que nós chamamos de modulação do eixo da dor. Então a acupuntura vai ajudar a diminuir a dor através da liberação de fármacos que o nosso próprio corpo produz. Então, isso faz com que a gente precise menos dose de medicamento, às vezes menos tipos de medicamentos para tratar a fibro, se a gente associa a acupuntura, atividade física, psicoterapia, e também a acupuntura ajuda a aumentar as endorfinas, que são os hormônios que tratam dor, e ajuda no sono, no tratamento da ansiedade e da depressão. Por quê? O agulhamento faz com que haja uma maior liberação de serotonina e de dopamina, que são neurotransmissores que melhoram esses sintomas emocionais de depressão e ansiedade.